O crescimento da produção de etanol de milho no Brasil pode mudar a dinâmica do mercado agrícola. Com as usinas absorvendo volumes recordes do cereal, a tendência levanta apreensão sobre o impacto nas nossas exportações. Para analisar esse cenário, eu converso agora com Luiz Fernando Roque, que é coordenador de inteligência de mercado, da Redpoint. Luiz Fernando, uma boa tarde. Obrigado por participar aqui do Mercado e Companhia. Boa tarde, João. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. Luiz Fernando, como que o aumento da demanda interna pelo milho para a produção de etanol impacta a competitividade das nossas exportações, tanto no curto quanto a longo prazo? Bom, João, essa indústria de etanol de milho vem crescendo muito no Brasil, né? É uma indústria relativamente nova, né? Lembrando que as primeiras plantas de etanol de milho começaram a operar só em 2018, só que hoje a gente já tem mais de 20, 22, 23 plantas aí rodando nessa produção de etanol de milho no Brasil, então teve um crescimento exponencial nos últimos anos. E o grande ponto é que essa indústria traz uma demanda adicional pelo milho brasileiro, uma demanda que não existia antes, né? É uma demanda muito importante porque, de alguma forma, ajuda a sustentar a produção, o crescimento da produção, né? Que é uma tendência aí dos últimos anos também. Então, ajuda a consumir boa parte do estoque, da produção maior que a gente vem produzindo aí em algumas temporadas e tem a tendência de continuar produzindo, só que, naturalmente, esse maior consumo interno deixa menos excedente para exportação. Eu não diria que vai chegar a atrapalhar a exportação, né, a competitividade da exportação, mas claro que em anos que a gente tiver algum problema de produção, né, principalmente de safrinha, é possível que a gente tenha menos excedente para exportação, menos volumes destinados para exportação, porque a gente vai ter um consumo maior no mercado interno. Lembrando que no mercado de milho, né, quem manda é o consumo interno, e a gente exporta o excedente, que ano passado aí deve ter chegado em quase 40 milhões, esse ano pode chegar a 44, 45 milhões, mas é esse excedente que é exportado. Então, se o consumo crescer e a tendência é de crescimento, naturalmente, em anos que a gente tiver uma oferta menor por algum problema produtivo, pode ser que a gente tenha um potencial de exportação menor, exatamente porque o estoque, né, ou o excedente para exportação vai ser menor. E esse aumento na produção de etanol de milho, ele tem afetado os preços aqui do mercado interno? Tem afetado positivamente, né? A gente vê nesse ano preços bem firmes no Brasil, não exatamente só por isso, né? Mas também por isso. A gente tem outros fatores, claro, né? Mercado externo, dólar, enfim, prêmios muito fortes. Mas sim, a gente coloca como um grande fator esse maior consumo interno que a gente está vendo e as tendências de crescimento de consumo interno de milho para a fabricação de etanol também, né? Além de ração. Então é um fator que tem segurado o preço. Eu acho que daqui para frente, né, com a continuidade do crescimento desse mercado, a régua do mercado de milho, digamos assim, ela pode subir, porque é um consumo que a gente não tinha, um consumo adicional interessante, né? E como eu falei, que era bastante importante para o mercado de milho, porque ajuda a sustentar o crescimento da produção, né? Se a produção continuasse crescendo no Brasil como vinha crescendo e o consumo interno não acompanhasse de alguma forma, naturalmente, em algum momento a gente ia ter preços mais baixos, que ia desincentivar o aumento da área e, né, naturalmente, trazer uma produção menor. Então, hoje é um impacto positivo, sim, porque traz uma sustentação para preço de mercado interno, que eventualmente, claro, ainda pode sofrer com alguns fatores externos também, mas hoje é um fator que tem trazido aí um preço interessante para o produtor brasileiro. Recentemente, a gente estava vendo milho acima de R$ 90 no Brasil, então boa parte disso vem sim desse consumo maior para a fabricação de etanol a partir do milho. Então, ali na ração é um mercado bastante importante que deve continuar crescendo muito ainda no Brasil e deve continuar ajudando aí esse mercado de milho aqui no mercado interno. Luiz Fernando, com o crescimento projetado da indústria de etanol de milho, que prevê uma produção de mais de 10 bilhões de litros na safra 25-26, quais estratégias podem ser adotadas para equilibrar a demanda interna com os compromissos de embarques, com as nossas exportações? Isso vai depender muito da paridade, né? Se está valendo a pena exportar ou manter no mercado interno. E essa competição, a gente não tem muito como equilibrar. É um mercado livre nesse caso, né? Então a competição vai dizer para onde vão mais volumes. Se daqui a pouco, por uma eventual queda de preço aí, o mercado interno não está valendo muito, pode ser que se coloque um pouquinho o pé no freio aí na fabricação de etanol.
e sobra um pouco mais de volumes para exportação. E vice-versa, né? A exportação daqui a pouco pode não estar valendo tanta pena em comparação com o mercado interno e eventualmente a gente pode aumentar, acelerar um pouco essa produção de etanol aqui para atender o consumo interno. Então, isso vai depender muito do momento do mercado, né, João? Vai depender muito dos preços aí, tanto internos como externos, principalmente nesse caso para exportação. Então, quem vai ditar o rumo aí realmente é um mercado, nesse caso, que é um mercado bastante livre, né? Então, esse equilíbrio é ditado pelos players do mercado, mas claro que fatores ligados aí a alguma questão envolvendo combustíveis também pode afetar isso. Então, vai depender muito de como vai ser esse mercado aí ao longo do ano, mas é algo que a gente tem que ficar de olho, porque, como eu falei, a gente tem principalmente uma questão envolvendo dúvidas com relação à produção de milho nessa temporada, né? Porque a gente está recém plantando a segunda safra, a safrinha, e eventuais problemas produtivos podem mudar um pouco a dinâmica desse mercado. Perfeito. Eu conversei com o Luiz Fernando Roque, que é coordenador de inteligência de mercado da Redpoint. Luiz Fernando, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, João. Um abraço. Até a próxima. Um abraço, até a próxima.